Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Professor Sérgio, graças a Deus por esta oportunidade de iniciarmos mais um trimestre, né? Primeiro trimestre de 2026 e aqui com os jovens estudando este livro tão magnífico, intrigante, de certa forma que gera polêmicas, né? Que é o livro de Jó. E esse trimestre, o comentarista Pastor Newton nos deu a honra de, de compartilhar essas videoaulas com vocês e espero que possamos crescer juntos, né? E nessa primeira aula, eu quero trazer questões introdutórias do livro. Todas as vezes que nós vamos estudar um livro ou um personagem, nós precisamos responder algumas perguntas. Geralmente as perguntas são: o que? Que é esse livro? Quem é o autor? Né? Quando foi escrito? Por que foi escrito? A quem foi escrito e onde foi escrito? São perguntas básicas, mas que norteiam e lançam bastante luz aos estudos, né? De um livro ou de um personagem, enfim. E eu espero que nessa videoaula você possa compreender a estrutura, o gênero literário do livro de Jó, né? Essa é uma parte muito importante, compreender o gênero literário. Nós muitas das vezes lemos a Bíblia como se a Bíblia fosse um livro de fogo místico, poderoso que desceu do céu, destoando de gêneros literários e coisas do tipo. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, mas Deus falou na linguagem dos homens, né? Tem um livro do Paulão que eu gosto muito que fala isso. E se Deus falou na linguagem dos homens, ele falou dentro do gênero literário, dentro da cultura, dentro da época, dos homens que escreveram esse livro, do povo que a priori recebeu o texto sagrado e falou a nós hoje, tá bom? Então, essa aula, essa videoaula de hoje, ela é introdutória, ela vai abordar alguns tópicos muito interessantes e eu espero que você possa compartilhar este vídeo. Se você tiver alguma dúvida específica, nos comentários aqui, quando o livro, quando esse vídeo estiver disponível nas plataformas do Caped, que você possa enviar suas perguntas e, à medida do possível, nós responderemos. Quero compartilhar aqui com vocês a minha tela, tá bom? Que são os meus slides, tá bom? E eu espero que vocês possam é, desfrutar. Eu enviei esses slides também nos grupos, tá bom? Então vamos aqui, vamos começar a nossa aula, né? Então, o livro de Jó. Essa aula, como eu disse, ela é um panorama abrangente da estrutura, autoria, propósito e teologias, principalmente a teologia do sofrimento que o livro de Jó ele traz muito para nós, né? Que é o roteiro da aula, então, introdução e propósito do livro. Jó, uma realidade, é uma lenda. A época que o livro foi escrito, né? E a sua autoria, né? A estrutura literária e os temas centrais do livro, isso é muito importante. E as teologias. Quando eu falo teologias, por quê? Porque o livro de Jó, ele não vai abordar apenas vamos dizer assim, a teologia da perspectiva de Jó e de Deus, né? O próprio, como posso dizer assim, os próprios amigos de Jó, eles lançam luz também quanto ao sofrimento, o que que eles pensam do sofrimento, né? Então, isso é muito importante para nós compreendermos esse livro, tá? Então, vamos lá. O livro de Jó, ele é uma das maiores obras poéticas que existe
dentro do campo da escrita, né? Não só da escrita bíblica sagrada, mas por que não colocar também dentro de escritas de escritas de outros livros, né? O Paulo Han vai falar uma coisa muito interessante no seu livro E Deus Falou na Linguagem dos Homens. Ele vai colocar que o livro de Jó é Deus falando por meio da poesia, né? Deus quis falar conosco por meio da poesia. E Deus falou, não só usando o livro de Jó, mas Deus falou também por meio dos salmos, né? Mas aqui o fruto do nosso estudo, Deus que falou por meio da poesia, é o livro de Jó. Lembrando que quando nós falamos de livros poéticos, né? Os três livros poéticos ali da Bíblia Sagrada, da Bíblia é, que nós temos, né, é o livro dos Salmos, né, o livro de Jó, né, e o livro de Provérbios, que aí eles colocam dentro do Escritos de Salomão, que Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, né? Então, essa é a forma que nós podemos compreender Deus falando por meio da arte. No caso aqui, o livro de Jó é Deus falando por meio da poesia. Eu gosto muito dessa frase do Paulo aqui. O livro de Jó é Deus falando por meio da poesia, né? Então, esse livro explora a transição do conhecimento por ouvir para a experiência pessoal com Deus de forma poética. O livro de Jó ele vai trabalhar essa questão que Deus quer ter conosco, não só um relacionamento de ouvir, mas um relacionamento de uma experiência pessoal, né? É, Quanto à estrutura, a autoria, o propósito, tudo isso destacando a partir de Jó, né? De Iob e as suas características distintivas. Então, essa obra seminal, essa obra sensacional, poética, né? Ela nos convida à reflexão profunda sobre o sofrimento, né? Sobre o sofrimento. Então vamos lá, por que estudar o livro de Jó? Você pode perguntar por que estudar o livro de Jó? Em face de um sofrimento multifacetado, a sociedade, muitas das vezes nós, questionamos a bondade divina. Então, estudar o livro de Jó é compreender que, mesmo na adversidade, Deus continua sendo bom e é digno de adoração. Por quê? Porque os sofrimentos que aqui nos acometem não mudam a essência de Deus, né? Não mudam quem Deus é. Deus é amor, Deus é bondoso, né? Muito dos sofrimentos que aqui estão são decorrentes da queda, né? E o livro de Jó vai trabalhar uma outra questão, que nem todo sofrimento também é o resultado de uma coisa. Nós temos a nossa mente ocidental, ela trabalha muito essa questão, né? Essa questão de está acontecendo alguma coisa, é porque a pessoa fez tal coisa. E o livro de Jó vem nos mostrar diferente, que nem sempre o mal nos atinge porque nós desobedecemos ou fazemos alguma coisa errada. Às vezes o mal nos atinge é, dentro da perspectiva de Jó, talvez o Senhor quer que nós vivamos uma experiência diferente com Ele. Mas o mal também pode nos atingir por questões de fatalidade da vida. É, o livro de Jó ele é muito interessante porque ele nos chama a responsabilidade como tratar o sofrimento. Na medida que as aulas forem acontecendo, vocês verão que nós devemos ter responsabilidade até mesmo no jeito que testemunhamos a bondade que Deus tem conosco, né? É, Lembro-me
que a primeira vez que trabalhamos Jó no nosso campo foi bem naquela ocasião de quando teve aquela tragédia no sul do país. E muita gente falando que ali era a mão de Deus castigando, porque o sul, né, é onde tem os maiores terreiros de religião afro, enfim. E assim, uma pessoa próxima da minha família foi fazer missão no sul nessa época. E pasme, daquelas pessoas que perderam suas coisas, muitas pessoas eram cristãs, eram pessoas da Igreja Batista, da Assembleia, e perderam suas coisas. Então, não dá para colocar numa balança uma tragédia e falar que é a mão de Deus castigando o povo por causa daquilo e disso. Isso é reduzir Deus a uma vingança, a um desejo de vingança no qual não faz parte de Deus. Deus não é vingativo. Eu e você podemos ser, mas Deus não, né? Então, o livro de Jó ele nos chama a responsabilidade, como tratar os sofrimentos, como tratar as situações que acontecem nessa vida, né? E de forma poética, de forma leve. O que aconteceu com Jó não foi leve, mas a forma que é nos apresentada é uma forma leve, né? É uma forma leve. Então, nós, nesse sentido, né, nós podemos entender Jó como uma obra poética, real, e que nos chama a pensar essa questão da problemática do sofrimento. Não do mal, do sofrimento, tá? Os livros que trabalham o mal são outros. Jó não tem a perspectiva de trabalhar a origem do mal, essas questões, mas a questão do sofrimento. E a primeira coisa que nos deparamos é Jó, ele é uma realidade histórica ou é uma construção mítica, né? Então, a perspectiva da ficção literária, os teólogos liberais, né, os teólogos da alta crítica vão colocar o seguinte, que por que que a história de Jó é uma história e não uma realidade histórica, ou seja, uma construção mítica? Porque eles entendem que a ausência de genealogia, os detalhes sobre, sobre a família, sobre a origem de Jó, como figura literária, compreende que Jó foi um ser criado ali pela tradição rabínica judaica, a fins filosóficos e dramáticos, né? Então eles vão dizer o seguinte. Argumenta-se que o livro explora questões existenciais a respeito da Teodiceia, utilizando uma narrativa exemplar. Então essa visão, ela não diminui sua profundidade, mas a posiciona como uma obra de sabedoria apenas. E que seria o que? O propósito de Jó seria instruir, não registrar a história. Então, esse é o ponto de vista da autocrítica, né? Que entende o livro de Jó como um livro de ficção literária, né? Só que quando nós vamos para as próprias escrituras, nós compreendemos que o livro de Jó, ele é uma realidade histórica e há evidências tanto da historicidade como da canonicidade. Então, o livro de Jó, ele foi canonicamente aceito no Concílio de Jânia, em 90 depois de Cristo, sem objeções, sem objeções. Por quê? Porque, primeiro, em Ezequiel 14, capítulo 14, versículo 14 e 20, Deus faz menção de Jó. Deus faria menção de um ser mítico, né? De uma ficção para usar como modelo de fidelidade. No Novo Testamento, Paulo, em 1 Coríntios 3,19 e Tiago, em 5,11, também reforçam a historicidade de Jó. Ou seja, a partir disso, compreendemos que Jó transcende o mito e torna-se um símbolo real e universal de resiliência e fé inabalável, né? Então, isso é o que
nós compreendemos do livro de Jó, tá bom? A época, né? A época. O Paulo Am, no seu livro E Deus Falou na Língua dos Homens, na página 204, ele vai colocar uma coisa muito interessante. Primeiro, abre e fecha, abre aspas, né? Pelo modelo que a riqueza de Jó é apresentado, compreende-se que ele tenha vivido próximo de Abraão, né? A linguagem de narrativa à época possui semelhanças com partes de Gênesis e da literatura babilônica. E aí ele vai citar, por exemplo, o texto babilônico mais antigo, o Ludlu Bel Nemek, Eu louvarei o Deus da sabedoria, também chamado de Jó babilônico. E a Teodicéia babilônica, escrita por volta do ano 1000 antes de Cristo. Os autores que trabalham essa ideia é o Raymond B. Logman, né, e o Dillard Raymond, no livro Introdução ao Antigo Testamento, né? Então, o Raymond B. Dillard e o Logman, o Tramper, que vão trabalhar essa ideia. E a partir daí, o Paulão vai dizer o seguinte: então, nesse sentido, entendemos que o livro de Jó foi escrito, a história de Jó se passa nesse período ali entre Gênesis 12 e Gênesis 32, 5, né? É, Só que aí o Paulão vai trazer para nós algumas coisas. Entretanto, abre aspas, outras partes do livro, como as partes poéticas, parecem ter paralelos com registros mais recentes. Nesse sentido, a datação precisa de Jó é uma tarefa complexa e sem consenso na academia. Então, assim, a história, o texto, o primeiro texto escrito, pode ter acontecido ali em Gênesis 12, 32, 5. No entanto, né, há partes no livro de Jó que sugerem uma redação um pouco mais recente, né? Um próprio exemplo disso é a própria palavra Satã, né? A palavra Satã, ela é uma palavra de origem pérsica, né? Persa, e ela passa a ser utilizada depois do cativeiro. Então, o que que alguns teólogos vão sugerir? Que o autor escreve o livro de Jó, a história é real, né? Então, daqui a pouco trabalharemos a questão da autoria. Ele escreve, mas o escribas, na questão de preservar o livro, e eu sempre digo, pessoal, que eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Quando você vai estudar ali na faculdade, principalmente, introdução ao Novo Testamento, ao Antigo Testamento, que você parte para a crítica literária, o povo tem dificuldade quando escuta, olha, um escriba escreveu tal texto para preservar. Não, não, impossível. Pessoal, até nisso nós temos que ver a mão de Deus preservando o texto bíblico. E sim, e se o escribas, né, ali pós-cativeiro colocaram essas notas de rodapé ou acrescentaram, por exemplo, a questão da própria palavra Satã, né, que é uma palavra que no Antigo Testamento vai aparecer aqui, vai aparecer em Crônicas. O maior exemplo disso é a história da contação. Em Samuel fala que foi o Senhor que incitou Davi. Já em Crônicas fala que foi Satã, Satanás que incitou. Por que essa diferença? Porque a palavra Satã ou Satanás é uma palavra de origem persa, né? E outras passagens que poderíamos trabalhar aqui, mas não é o propósito. Então, Jó, a história de Jó é situada na era patriarcal, entre 2000 a 1800 a.C., e tudo isso é evidenciado por rituais, posses em rebanhos, né? Como Abraão. A longevidade sugere uma vida entre o dilúvio e os patriarcas de Israel, sem menção a eventos como Sodoma e Gomorra. Então, por isso que o Paulo Han e muitos teólogos mais
como posso dizer assim, mais conservadores vão colocar dentro desse parâmetro, tá bom? O panorama geral do livro. Poesia, né? Então, Jó é um expoente da poesia hebraica, que valoriza o ritmo de ideias e os paralelismos, ou seja, sinônimos ou antíteticos. Não a rima. Então, a poesia hebraica é diferente da nossa poesia, tá bom? Porque muitos podem ler o livro de Jó e falar, mas é poesia? Sim, é poesia, né? Então, aqui nós já temos a primeira pergunta a responder: o que é? Então, o livro de Jó é um magnífico relato da experiência humana em face ao sofrimento. É uma das maiores obras literárias de todos os tempos. Por quê? Porque Jó reflete aspectos da era patriarcal, anteriores à promulgação da lei mosaica. Embora vários eruditos entendam que a história de Jó pode ser parabólica, né? Mas muitos estudiosos afirmam que existiu um homem chamado Jó, que é a figura da história. Então, é assim, a teologia crítica vai sugerir que foi é uma parábola, mas os teólogos mais conservadores vão entender que Jó foi um homem real que viveu, né, em um período e que a sua história, apesar de ser retratada em poesia, ela é verdadeira. Então, a teologia de Jó pode sugerir uma redação final posterior da obra, que é o que eu falei da questão de Satã, né? Por quê? O livro se propõe a buscar respostas para o problema do sofrimento físico e moral de um homem, ao mesmo tempo em que sua fé em Deus é sondada de modo desafiador, né? Muitos subtemas estão incluídos no livro. É, Tem o tema principal, mas há subtemas, né? Como se fosse ali uma sinfonia de ideias. Então, o livro de Jó enquadra-se na categoria de sabedoria, contém trechos com linguagens jurídicas, lamentos, diálogos em forma de debate, contendo réplicas e tréplicas. Então, é muito interessante essa questão, né? O comentário, o Ersby aponta, né, que essa questão de valorizar o ritmo de ideias e não a rima é uma natureza, é típico da poesia oriental, né? E isso traz uma riqueza de conotações, de metáforas, e essa poesia dramática amplifica a tragédia e os sofrimentos retratados na narrativa, tá bom? Então, em síntese, o livro pode ser trabalhado em quatro pontos. Primeiro ponto, a prova extrema. Jó perde filhos, riquezas, a saúde, né? É coberto de feridas, a sua fé é testada. O segundo ponto, os seus amigos, né? Três amigos oferecem conselhos duros. Eliú traz nova perspectiva, mas também sem resposta. Ambos, uma coisa interessante é que os amigos de Jó eram amigos. Eles só caíram no erro de falar na hora errada e do que não sabiam, né? Os amigos de Jó nos ensinam, além da sua teologia errada, que não é a teologia, o pensamento de Deus, tá? O livro de Jó sempre digo que é um livro difícil de pregar. Por quê? Porque eu preciso ter cuidado para discernir quando é Deus falando, quando são os amigos de Jó e o próprio Jó falando. E não quer dizer que os amigos de Jó e o próprio Jó falem seja o pensamento de Deus, tá bom? Nem sempre pode ser o pensamento de Deus. Na maioria das vezes não, porque Deus fala muito pouco no livro. A maioria são os amigos de Jó e o Jó falando. Deus fala pouco, mas quando ele rompe o silêncio, ele traz muitas, é, vamos dizer assim, ele, ele nos traz um choque de realidade, que é isso que eu falei há pouco, né? Deus não é vingativo, Deus está em todo o tempo cuidando de cada um de nós, né? O ponto 3, Deus revela a sua soberania, Deus fala, não explica o sofrimento, mas mostra sua grandeza na criação, né?
E o quarto ponto, que é a submissão e restauração. Jó submete-se humildemente e sua fé é reafirmada, resultando em restauração completa, né? A segunda pergunta que temos que responder é quem? Quem é o autor do livro, né? Isso daqui, pessoal, traz muitos debates, tá? Traz muitos debates. O próprio Paulo, no seu livro de Deus falou na língua dos homens, vai dizer isso, traz muitos debates. Vamos lá. A tradição judaica atribui a Moisés a autoria a priori do livro de Jó, embora essa não seja uma posição unânime, tá bom? Isso se deve ao fato da presença de semelhanças de vocabulário entre esse livro e o livro de Gênesis, principalmente, tá bom? Na Peshitta siríaca, a versão bíblica usada por cristãos sírios, Jó aparece após Deuteronômio, o que pode indicar a crença na autoria mosaica do livro. Todavia, boa parte dos eruditos mais recentes não aceita tal teoria. Então, esse é o primeiro ponto, a autoria mosaica. Tem o segundo ponto, que é o quê? Em virtude do gênero literário de Provérbios e Eclesiastes, que a exemplo de Jó se enquadram sobre a categoria de literatura de sabedoria, o nome sugerido é Salomão, né? É, Além disso, além de Salomão, algum outro autor desconhecido do tempo da monarquia sobre Davi ou Salomão também já foi aventado como possibilidade. Mas é difícil encontrar fortes argumentos que tornem um pouco plausível também essa linha de raciocínios. Uma terceira linha sugere como possíveis autores o próprio Jó ou Eliú, personagens do livro, já que a narrativa na terceira pessoa não eram incomuns na literatura da época. É bem provável que a história tenha circulado inicialmente como tradição oral. Parece que não há como provar a autoria do livro, mas o nome de Jó não pode ser descartado nem o de Eliú, visto que o texto contém fartos exemplos de longos diálogos, o que tornaria mais difícil sua preservação oral ao longo de muitas gerações. Assim, uma composição em data mais próxima dos eventos registrados não é difícil de ser defendida, o que torna digna de atenção a teoria de Jó ou Eliú ou de algum dos seus contemporâneos como autores. Outros nomes, como Jeremias, também foi já colocado, mas assim, devido esses registros dos diálogos e da precisão, Moisés, Eliú, Jó são os mais aceitos, tá? Salomão, Jeremias, já assim, são discutíveis, mas a distância talvez impediria que eles tivessem acesso a tantos detalhes, tá bom? Então, mas fato é incerto a datação precisa do livro, tá bom? A datação precisa do livro. A data da escrita, né? Então, aqui é muito interessante. Então, nós vamos trabalhar a partir da hipótese do livro, tá bom? Só que antes da hipótese, antes de trabalhar da hipótese mosaica, da hipótese salomônica, né? Uma coisa interessante os vários cenários encontrados no livro, como a geração de riquezas com base na pecuária, Jó 1:3, a vida nômade de tribos como dos salbeus e caldeus, o fato de Jó ser o sacerdote de sua família, e o ambiente geral do texto parece se encaixar mais no período patriarcal, né? Patriarcal. Sem dúvida, as opiniões divergem a esse respeito, levando alguns a julgar que a compilação do livro pode ter ocorrido em outros períodos posteriores, mas nada decisivo desabona a teoria da composição durante ou logo após o período patriarcal. É aquilo que eu falei.
O livro, a priori, foi escrito, a história ali, durante o período patriarcal, mas à medida que os copistas, principalmente, foram preservando o texto, nada impede de uma redação mais posterior, né, mais recente, assim, do ponto de vista da preservação do texto, incluir alguns detalhes, né? É que são partes mais técnicas e não é o propósito dessa videoaula. Então vamos lá. A data. A autoria de Moisés sugere uma data descrita por volta de 1450 a.C., situando o livro no período do Êxodo, a escrita, até não a história, tá bom? A escrita. Essa perspectiva tornaria um dos textos mais antigos da Bíblia hebraica, refletindo um contexto cultural e teológico específico. Sim, é muito interessante que alguns autores trabalham que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito. A hipótese salomônica, se Salomão fosse o autor, a datação seria próxima de 950 a.C., durante a Era de Ouro de Israel. Isso o alinharia com outros livros sapienciais, como Provérbios e Eclesiastes, influenciando sua interpretação literária e teológica. Bom, o tema central, né, o porquê, responder aí o porquê foi escrito, né? Jó é destacado como alguém honrado e admirado por seus conterrâneos. É o único livro da Bíblia que trata especificamente do problema do sofrimento na vida de indivíduos que temem a Deus. No restante do Antigo Testamento, Deus é retratado recompensando o bem com bem e o mal com mal, mas a história de Jó parece fugir a essa regra. O mal que existe no mundo atua em várias dimensões. Aquele que é causado por acidentes naturais, terremotos, enchentes, secas, etc. O que é provocado pela ação do próprio ser humano, as guerras, homicídios, e o que independe da natureza ou da vontade do homem e pertence à categoria da inescrutável vontade de Deus, cujos atos estão fora do alcance do entendimento humano. Esta última é a dimensão do mal tratado em Jó. Então nós temos essas três dimensões, tá bom? O que é causado por coisas naturais, provocado pela ação do homem, e essa última que é a inescrutável vontade de Deus e que foge do nosso alcance. Bom, então o livro de Jó indaga o sofrimento do justo, culminando na máxima: o justo viverá pela fé. Viver pela fé transcende a compreensão, focando na adoração a Deus por sua essência, não apenas por suas obras, né? É uma postura de confiança inabalável mesmo diante do inexplicável, né? O propósito do livro. O livro de Jó explora o sofrimento humano, destacando a complexidade de sua origem e razão. Visa promover a fé, a confiança em Deus, mesmo na adversidade, ao enfatizar a soberania divina e o uso do sofrimento para amadurecimento e purificação. Então, as múltiplas facetas interpretativas revelam a profundidade teológica desse livro, né? Desse livro. Características únicas, né? Aqui é muito interessante porque o livro de Jó tem algumas coisas que são peculiares do seu livro. Primeiro, o apelo universal sobre o sofrimento humano, as confrontações celestiais similar a Zacarias. E aí tem duas figuras místicas ali, né, míticas, né, que o pessoal utiliza como inferência a dinossauros, que é o Behemoth e o Leviatã. Nós falaremos disso mais adiante. E do Jó, capítulo 40, 15 a 41, nós temos descrições únicas da natureza. Alguns dos pontos ali foram até provados cientificamente recente, né? Então, a estrutura literária. O livro de Jó contém 42 capítulos e estrutura-se em prólogo, diálogos poéticos e epílogo. Essa divisão tripartite revela a progressão da narrativa, desde a introdução das provações de Jó até a sua restauração, facilitando a análise teológica e literária de sua complexidade. Então, aqui são as partes, né? O prólogo. Introduz Jó, sua integridade, os desafios satânicos, estabelece o cenário do sofrimento. Depois tem os diálogos, né? Jó e amigos debatem o sofrimento. Deus intervém revelando sua soberania
e o epílogo, que é Deus restaura Jó, validando sua fé, e a justiça divina, né? E recompensa e reflexão final. Então aqui é uma estrutura básica, né? Teologia do sofrimento. Como que o sofrimento é visto? Então vamos lá. Satanás postula que a devoção de Jó é transacional. Ele desafia a integridade de Jó, sugerindo que sua fé se baseia nas bênçãos materiais. Então, essa é a perspectiva de Satanás. O sofrimento para Satanás é o teste definitivo para expor a verdadeira motivação de fé. E os amigos de Jó, como eles veem o sofrimento? Bildade, Elifaz, Zofar defende a retribuição divina. Para eles, o sofrimento de Jó é uma evidência inegável de pecado oculto, uma punição justa. Essa visão pressupõe uma correlação direta entre conduta e consequência, desafiando a inocência de Jó. E aqui, né, a nível de introdução, né? Então, vamos lá. A quem, ao ser incluído no cano hebraico, o livro de Jó se dirige a um amplo espectro de leitores, começando pelos próprios hebreus e chegando à igreja cristã moderna como um tema de especial importância para a melhor compreensão do relacionamento humano com a divindade. Eu penso que um dos maiores benefícios advindos da compreensão, leitura e estudo do livro é o quadro que ele apresenta de Deus, o caráter inescrutável de sua pessoa e a indiscutível soberania divina destacam-se por todo o texto de Jó. Onde foi escrito? Não tem-se como determinar, né? Se foi Moisés, então provavelmente na terra de Midian. Se foi é, como podemos dizer, se foi Jó ou Eliú, possivelmente, né, nas regiões dos caldeus, em Uz, né, ou a nordeste de Edom. Se foi Salomão, possivelmente em Jerusalém, né? Mas tudo isso são especulações. De qualquer forma, diante da grande dificuldade para definir a autoria do livro de Jó, devemos nos lembrar de que qualquer tentativa de estabelecer o local de composição do texto será um exercício de mera especulações. E aí eu quero concluir essa aula introdutória dizendo: a teologia do livro de Jó, ao abordar a soberania divina e o sofrimento do inocente, oferece reflexões profundas. Sua compreensão é crucial para aplicar suas lições sobre fé e justiça. Jó desafia concepções simplistas, convidando a uma fé mais resiliente e questionadora. Tá bom? Espero que você possa ser abençoado por essa videoaula, tá bom? Dúvidas que você tiver, pode colocar aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo, comente, a fim de que esse vídeo possa alcançar um número maior de pessoas. E eu espero vocês, tá bom? Na próxima aula, se o Senhor assim permitir, tá bom? Deus abençoe no nome de Jesus.